Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de cálculo trabalhista. Nesse treinamento nós vamos aprender a fazer a liquidação de sentença para que você possa realizar perícias na Justiça do Trabalho, fazer as suas próprias liquidações de sentença e mais, até mesmo impugnar liquidações de sentença apresentadas, mesmo porque você vai ter conhecimento para analisar os cálculos apresentados e diagnosticar se o cálculo está correto ou não. O primeiro passo para que nós possamos fazer uma liquidação de sentença é conhecer algumas regras. Então eu te convido aqui para que nós analisemos juntos quais são os conhecimentos necessários para a realização de um cálculo trabalhista. O primeiro deles é que você conheça um pouco da nossa Constituição, que você conheça a nossa CLT e mais, que você conheça também as orientações dos tribunais. Vai ser de suma importância porque, não raro, esses questionamentos a respeito de cálculos são objeto de questionamentos e em muitos deles nós encontramos a solução justamente, às vezes, até na própria Constituição, nessas orientações jurisprudenciais. Nós vamos, no transcorrer do curso, passar muitos desses entendimentos, muitas dessas decisões em revistas, estampar e deixar para você, para que você possa utilizar no momento ideal. O que mais, Rodrigo? Conhecer um pouco das composições das verbas, como elas se constituem, para que você possa fazer um cálculo correto, um cálculo exato, um cálculo com fundamento jurídico. E, por final, se atentar aos prazos. De nada adianta ter muito conhecimento jurídico, de nada adianta fazer um cálculo exato e apresentá-lo a destempo, fora do prazo em que a lei determina. O que mais? Precisamos nos atentar aos provimentos dos tribunais. O que é isso, Rodrigo? Nós estamos aqui em Minas Gerais. Estamos dentro do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. O nosso estado é abrangido por outros, o provimento abrange outros estados, mas nós estamos dentro do provimento do TRT3. Então você, na hora de apresentar o seu cálculo, deverá se atentar a algumas regras que porventura possam existir na sua região. Se você estiver aqui na nossa região, pronto, aqui está. Eu já vou dizer o que o nosso tribunal determina. Primeiro ponto que é determinado é que este cálculo que você e que nós vamos aprender a fazer tenha uma memória, que tenha um resumo. E nós vamos, depois, no momento oportuno, demonstrar isso para você. O que mais, Rodrigo? A primeira pergunta que surge é: o que acontece se eu não obedecer esse provimento, ainda que o meu cálculo esteja correto, hein? Mas eles não estejam de acordo com o provimento? Vai gerar o quê? Não conhecimento, o retorno desses cálculos para que seja observado as regras do provimento e, se ainda assim não for observado, o que vai acontecer? O não recebimento do seu cálculo. Isso aconteceu em uma situação muito interessante, numa comarca bem próxima que se chama Uberaba. Os cálculos eram feitos de forma correta, mas em desatenção ao provimento. Vamos agora conhecer um pouco desse provimento e convido você a analisar, se você não estiver aqui no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, o seu. Como é que funciona aqui, Rodrigo? Aqui funciona da seguinte forma. O que a gente tem que fazer? Feitos os cálculos, nós precisamos apresentar o valor principal, a correção monetária, os juros de mora e contribuições previdenciárias. Só isso? Não. Temos mais. O que mais? Devemos ainda apresentar o imposto de renda e ainda o FGTS atualizado. E, por final, os honorários. Honorários advocatícios? Sim. Já teve muitos processos em que eu mesmo advoguei e que teve juízes que deu honorários advocatícios.
Mas só honorários advocatícios pode existir? Não, pode existir outros honorários e com certeza irá existir, dentre outros honorários periciais, honorários de custas de processo e eventuais outras despesas processuais. Uma coisa que a gente vai aprender é que nós, calculistas, deixamos agora de ser um pouco advogado e passamos a ser um mero executor da sentença. Nós seremos um fiel executor da sentença, porque já se ultrapassou o momento de se questionar os direitos. E agora exatamente sobre este ponto que eu quero falar com você. Vamos trabalhar a liquidação de sentença e o primeiro ponto que eu quero conversar com você é que devemos ser fiéis. Fiéis ao quê, Rodrigo? Fiéis à sentença. Nós vamos liquidar exatamente o que o juiz deu. Não vamos questionar, podemos sim questionar critérios matemáticos, podemos questionar a forma como foi feito o cálculo, mas não podemos questionar o direito deferido. Devemos liquidar aquilo que foi determinado. E qual que é o dispositivo legal? Ora, Rodrigo, o dispositivo legal está no artigo 879 da CLT. O que mais? Eu falei que devemos ser fiéis à sentença. Mas preste atenção que muitas sentenças, e na maioria, você vai encontrar o que se denomina de elementos implícitos e você vai precisar liquidar ainda que não esteja na sentença. Nós vamos tratar disso no momento oportuno, mas eu já te adianto. Alguns elementos implícitos são os juros de mora, correção monetária, ou seja, não precisa estar na sentença. Você vai fazer ainda que não esteja. É o que se denomina elementos implícitos. Agora, nós vamos partir para a liquidação propriamente dito, mas antes precisamos tratar de alguns pontos necessários para a liquidação de sentença, que são os critérios matemáticos. Vamos lá.